Beleza, pessoal? Hoje a gente vai estar apresentando para vocês um, um projeto elétrico de um edifício, né? Já mostro ali para vocês as informações desse edifício, mas inicialmente só vou estar me apresentando. Meu nome é Igor Leandro e o nosso grupo é composto por mim, Igor, pela Isabela, pelo Rafael e pela Milena, que são os próximos integrantes que vão estar apresentando ali outras partes do edifício, né? Então, o nosso intuito é explicar desde o início do dimensionamento, ali na questão das planilhas e como foram feitas as separações dos circuitos e coisas do gênero, até o projeto em si, né, que aí mostra toda a distribuição na planta. Iniciando aqui pela nossa planilha, vamos começar mostrando aqui o cálculo da demanda do edifício, né? A demanda total do nosso edifício, que possui 12 apartamentos duplex, né, que vai dar 24 andares só de tipo. Aí fora isso nós temos um duplex de lazer, que seriam 2 andares de lazer, 5 andares de garagem, um andar de térreo, um andar de subsolo, que seria usado com o intuito de uso público, que seria para garagens públicas e coisas do tipo, né, estacionamento rotativo. E a demanda do nosso edifício total deu de 237 kVA. Todo esse cálculo foi baseado em alguns parâmetros normativos, né? Que um deles é essa fórmula aqui do cálculo da demanda, que foi o que a gente seguiu, que é 1,2, né, vezes a soma de D1 e D2, mais a soma das cargas especiais, né? Então, aqui na carga do D1, que deu 67,20 kVA, é referente ao apartamento em si, que a gente utiliza a área útil e a quantidade de apartamentos. A gente faz essa relação e pega e vê numa tabela que tem da norma, que a gente consegue pegar esses dados de F e de A, baseado na área útil e na quantidade de apartamentos. Então isso gerou um D1 no valor de 67 kVA, né? Já o D2 são cargas referentes a áreas comuns, né? Então aqui a gente tem apartamento, que é algo privativo, e tem as áreas comuns, que aí vai entrar toda a questão de lazer e térreo e ambientes compartilhados, né? Aqui a gente tem no próprio D2 ele se subdivide em B, C e D, que o somatório deles vai estar o valor de D, né? Diferente do D1 aqui, que era todo baseado em ábacos, né, em tabelas, para pegar esse valor, o D2, o cálculo dele é simplesmente separado em B, que seria a iluminação, o C, que seria as TUGs, e o D, que seria as cargas de TUs. Aqui entraria os elevadores, os motores dos portões e coisas do gênero, né? Motores em geral. No C, que são as TUGs gerais do condomínio, a gente usa uma regra que é 20% da carga total. Então, mais para frente eu vou mostrar a carga total. Se ela deu, sei lá, 1.000, a gente vai usar só 20% disso, que aí seria o 200, né? Aqui no B também aplica um coeficiente de demanda, que seria como? A gente usa os primeiros 100%, deixa eu ter uma olhada ali, para os primeiros 100%, a gente vai usar, não, para os primeiros 10 kVA, a gente usa 100%. A partir disso, a gente aplica um coeficiente de demanda de 25%, né? Então, reduz um pouco em relação à nossa potência instalada de iluminação. Com isso, eu vou ter o meu valor de D2. E aí, de cargas especiais, como a gente não tem nada de comercial, a gente vai ter só cargas especiais da garagem pública, que foi aquilo que eu comentei no início, que seria relacionado a um ambiente público, que é estacionamento rotativo, que é composto pelo elevador de carros para o subsolo, um elevador comum para deslocamento ali das pessoas, né? Na parte pública, que o prédio tem uma entrada isolada, e toda a parte de iluminação e TUGs nesse quesito, né? Então,
a nossa área pública ela teve um coeficiente de 35 kVA, né? Foi uma coisa bem pesada. E aí, aplicando nessa fórmula, a gente conseguiu o nosso coeficiente de demanda total do edifício. Aí, a partir disso, a gente já vem para a parte de exemplificação dos cabos de entrada, né, do edifício. A gente fez os cálculos tanto pelo método do critério da corrente, quanto pelo critério de queda de tensão. Prevaleceu o critério de corrente, então a gente nem vai mostrar aqui a parte da queda de tensão. Os cabos de entrada da obra, também seguindo essa fórmula que a gente tem pela NBR 5410, né? A nossa corrente de entrada deu de 397,15 amperes. Logo, o disjuntor de entrada tem que ser de 400 amperes e o cabo de entrada de 300 milímetros, né? Baseado na tabela da norma. Tabela 36, se eu não salvo engano. E os cabos de entrada dos apartamentos, também pelo critério de corrente, que foi o que prevaleceu, gerou um disjuntor de entrada de 150 amperes, um cabo de entrada de 50 milímetros e um eletroduto de entrada de 2 milímetros. Isso aqui tudo é algo que a gente usa para dimensionar os cabos de entrada do edifício, que é tudo baseado na demanda. Agora a gente vai entrar no dimensionamento propriamente dito mais exato, que é que a gente vai ter a nossa potência instalada. Então, o nosso edifício a gente separou ele entre os pavimentos duplex, né, as nossas áreas comuns, a garagem pública, que seria uma carga especial. Basicamente foi isso. O duplex eu separei em dois pavimentos, que é o duplex inferior e o duplex superior. Cada um deles, atendendo a recomendação da norma, vai ter uma caixa de distribuição única, né? Então, no pavimento inferior eu vou ter uma caixa de disjuntores, no pavimento superior também, né? E então eu separei os circuitos do pavimento inferior isoladamente do pavimento superior, né? Aí aqui tem toda a parte de cálculo normal dos ambientes, dimensões, quantos pontos, toda atendendo as regras da norma referente a número de pontos por ambiente, cozinha, coisas do tipo, né? Aí eu venho para minhas TUIs, aqui da parte inferior eu vou ter os fornos elétricos, micro-ondas, tudo na parte da cozinha. Na parte superior eu vou ter meus chuveiros e os ar-condicionados. E separando esse circuito do duplex inferior e do superior, eu tive uma potência instalada de 75 kVA e aplicando o fator de demanda deu 38,5 kVA. Né? Aqui, desculpa, 75 watts. E com os meus circuitos aqui já separados, né, eu tenho o circuito separado do pavimento inferior e do duplex superior. O duplex inferior, separando nas fases, deu um erro de 3%. E o duplex superior deu um erro de 1,26%. Quando eu junto essas duas fases aqui, para ver o somatório na fase R dos duplex, na fase S, na fase T, no geral, os dois pavimentos me deu um erro de 0,93%, então ficou bem abaixo de 5%, que é o limite, né? A fase R ficou com 24 kVA, a fase S também, e a fase T também, variando só ali aqui os 700, 700 e 900, que deu o nosso erro estimado ali, né? As áreas comuns, eu separei ela na questão da escadaria, anticâmara e hall do elevador, né? Então, a minha escadaria eu botei 4 para escadaria, hall e anticâmara, 4 pontos para atender o pavimento ali, né? Que seriam 2 pontos de iluminação na escada, um na anticâmara e um no hall do elevador. Isso eu apliquei para o prédio inteiro, em todos os pavimentos, né? Que aí vai me gerar uma carga que foi considerada lá no meu fator de demanda. Eu variei os circuitos aqui. Eu não fui pelos critérios de pontos, tipo, por exemplo, tem a norma na parte da privativa, ela pede que seja no máximo 8 pontos por circuito.
Agora, quando a gente parte para a parte comum, a gente tem uma leve alteração nos parâmetros para definir os números de circuitos, né? Que é o que seria. Agora a gente não olha mais o número de pontos e sim a potência, podendo chegar até 2200. Então os circuitos foram separados da seguinte maneira: a partir do momento que passasse de 2200, a gente trocava o circuito na parte da escada, o térreo aqui também, que aí tem toda a parte do térreo e um bar que tem ali um saloon. Foi todo separado os circuitos ali, que vai ser explicado posteriormente, né? Aí eu tenho a minha garagem também, que ficou basicamente um circuito para iluminação das garagens aqui, né? A garagem teve 16 pontos, são 5 andares de garagens. Um andar fica todo num circuito só, que tem 16 pontos, mas tem apenas 1000 VA, né? A gente pode chegar até 2200. Foram colocadas também algumas tugs nas tomadas, né? Aí a gente vem para a parte do lazer, que tem um dimensionamento similar ao de um duplex, né? Que aí aqui vai ter um quadro só para o lazer também. Foi separado todos aqui as iluminações e as tugs também. A gente tem aqui também toda a parte de TUIs da área comum, né? Os ar-condicionados, os equipamentos do bar, os elevadores, motor de piscina, né? E aí no fim eu tenho aqui todos os circuitos que foram separados da nossa edificação. Então basicamente foi isso. A gente inicialmente separou o pavimento duplex, as áreas comuns e a garagem pública. Fez o levantamento de tudo das cargas e número de pontos. Descobriu o nosso fator de demanda para o edifício, que fez com que a gente descobrisse os cabos de entrada. A partir daí, a gente conseguiu iniciar o projeto que vai ser explicado pelo restante do grupo. Beleza? Valeu. Olá, tudo bom? Eu sou o Rafael. Eu vou apresentar a solução do pavimento térreo do nosso projeto da M3 de instalações prediais. A nossa caixa de distribuição está localizada aqui nos medidores de luz, onde ela distribui para todos os ambientes. Eu vou iniciar aqui pelos halls. Nós temos os hall externo 1, hall externo 2 e hall externo 3. O 1 e o 3 são parecidos, onde nós temos 6 conjuntos de luminárias, né, onde elas são ativadas por sensores de presença de parede. Elas são fixadas na parede. A mesma coisa com o hall externo 3. Né? Já o hall externo 2 é a mesma coisa, só que um número maior de luminárias. Né? Dois sensores de parede, um na entrada e outro na saída, vindo pessoas de vários sentidos, né? Logo após o hall externo 1, a gente tem a circulação dele, né? Onde, entrando no ambiente, a gente tem um sensor de presença, onde vai ativar todas essas luminárias até o próximo sensor de presença, que por sequência ativa todas as próximas luminárias, né? E assim vai indo por toda a área da circulação, né? Nós temos mais um sensor de presença, onde ativa todas as luminárias, mais uma seção de presença onde ativa todas as luminárias, até levando para escadarias, anticâmeras, escadarias e os elevadores, né? O hall externo 2 leva para o lobby, né? Onde nós temos ativação das luminárias por 2 interruptores, um localizado na entrada, onde a gente tem 3 teclas, né? Ativando em linha essas luminárias, né? A linha D, a linha F e a linha E. O outro interruptor está localizado aqui na entrada da anticâmera, ou na saída dela, né? Funcionando da mesma forma, ativando todas essa sequência de luminárias. Foi dimensionado também 4 tugs para esse ambiente. Foi optado por colocar nas extremidades e uma no centro aqui para essa mesa de atendimento, né? Foi também colocado as luminárias estrategicamente aqui dentro dessa área aqui, esse banheiro para cadeirante, né? E é isso. No hall externo 3 leva para o salão. A gente tem um sensor de presença para ativar essas luminárias, ativando todas, onde essas luminárias também são controladas pelo bar.
Aqui a gente tem 3 teclas, né? A L e a K são as luminárias do salão e a M é as luminárias do bar, né? E no bar a gente tem 6 luminárias e mais um conjunto de 6 tubes. Aqui para circulação, você saindo do salão, você vai para circulação. A gente tem um interruptor, onde ativa ativa todas as luminárias. E no fim, mais um interruptor para desligar ou ligar. Né? Aqui nós temos a cozinha. A cozinha nós temos 5 tubes e 5 luminárias também, né? A gente tem um interruptor simples que ativa essas 3 luminárias e a gente tem o outro interruptor com 2 teclas que ativando as dispensas da cozinha, né? Individualmente, né? Conforme o uso necessário. Aqui no lavabo, foi optado colocar um interruptor do lado de fora para iluminar aqui dentro, né? E com uma TUG, né? Aqui a gente tem 3 banheiros, uma luminária cada um com um interruptor simples, né? Bem simples, literalmente. Aqui saindo dessa circulação, a gente vai para a próxima circulação, onde a gente tem 2 luminárias ativadas por um único interruptor e também uma TUG, né? Aqui a gente tem outra área de circulação, onde a gente também é ativada por um único interruptor, ativando todas as luminárias desse ambiente. Na escadaria a gente tem 2 interruptores para ativar todas essas luminárias da escada, né? Luminária nos patamares, no meio da escada, né? Durante a subida ou descida. Aqui a gente tem nosso bicicletário também. Todas as luminárias são ativadas por um único interruptor. Temos 4 TUGs nesse ambiente, 2 a 30 cm do chão e 2 a 130 cm do chão, né? E o último ambiente é o medidores de luz, né? Temos 4 luminárias que são ativadas por um único interruptor. Essa foi a solução para o pavimento térreo, né? Não comentei aqui sobre a escadaria, né, do pavimento térreo. É ativado por dois interruptores também, luminárias em cada patamar, mantendo o ambiente iluminado, né? E essa é a caixa de distribuição da prumada para os apartamentos tipos, né? Para os duplex. Aqui vou também mostrar a da casa de máquinas. Aqui nossa caixa de distribuição, onde a gente tem 2 luminárias e uma TUG, onde essas 2 luminárias são ativadas por um único interruptor. A solução da escadaria é a mesma, 2 interruptores, luminárias em cada patamar. Aqui no reservatório superior, a mesma coisa, duas luminárias, uma TUG, as 2 luminárias ativadas por um único interruptor. E a escadaria, a mesma coisa, luminárias em cada patamar, ativadas no início da escadaria e no fim por interruptores. Então, essa foi a nossa solução da cobertura da casa da reservatório superior, da casa de máquinas e do pavimento térreo. Muito obrigado e até mais. Oi, meu nome é Isabela e eu vou falar um pouquinho agora sobre o pavimento lazer. Bom, a gente tem 51 pontos de iluminação no pavimento lazer e 41 de tomadas. A gente vai começar primeiro aqui no quadro de distribuição, que se encontra aqui. Nós alocamos ele aqui na mesma prumada para os 2 pavimentos, o superior e o inferior. Nós vamos começar falando sobre o pavimento inferior.
Aqui no pavimento inferior nós temos a circulação. A circulação ela começa aqui do quadro até esse primeiro ponto de iluminação, o 3C. O ponto de iluminação 3C ele consta com o interruptor paralelo, o qual ele entra no fase e volta com 2 retornos. Esses retornos eles percorrem até o final do corredor, onde nós encontramos o outro interruptor e sai com 3 retornos. Bom, também nós temos aqui alguns pontos de tomadas no corredor, que eles passam pelos pontos de iluminação até chegar aqui na tomada, no caso é o fase neutro terra, chegando na tomada. E depois da circulação nós vemos para o lavabo. Aqui no lavabo nós temos uma iluminação que nós colocamos um sensor, porque seria de fácil acesso. Assim, esse circuito 3D, ele entra aqui o fase e o neutro na iluminação, logo chega o fase e o neutro pro interruptor, e do interruptor aqui volta o retorno. Bom, nós temos aqui também essa outra fiação. Todas as iluminações dos 3 banheiros, o 3F, o 3E e o 2I, e também o 6, que seria a tomada do banheiro adaptado. Depois nós passamos aqui para a área Kids. Aqui na área Kids, nós entramos na iluminação 2E. Da 2E, o fase ficou nessa tomada, né, nesse interruptor aqui. Esse interruptor também, do lado dele, consta uma tomada, uma TUG. E o outro interruptor paralelo se encontra aqui no canto da sala, no qual ele chega a 2 retornos e volta a 1. E nós temos também aqui uma tomada de uso específico, que seria do ar-condicionado. Bom, essa tomada do ar-condicionado, ela tem um circuito só, que é o circuito 8. No caso, são um fase neutro e um terra, exatamente como das tomadas comuns, das TUGs. Depois do espaço Kids, nós temos a sala de jogos. O espaço Kids e as salas de jogos, eles constam com 3 iluminações, todos eles. E 3 tomadas também. Bom, em todos eles nós colocamos interruptores paralelos para o melhor acesso dos moradores. E depois nós temos também, aqui na sala de jogos, a fiação ela vem aqui do quadro de distribuição, o 2H, que é o ponto de iluminação, e o circuito 5 é o ponto de tomadas. Depois, também o 2G, que consta aqui passando pela fiação da sala de jogos, é o do DML. Nós agrupamos o DML aqui junto e também nós seguimos as normas, colocando o máximo possível de fios dentro das tubulações, mas não atingindo o número máximo, que seria 10. Aqui no DML nós temos 2 tomadas e um interruptor simples com um ponto de iluminação. Depois nós temos aqui, por último, o salão de festas. O salão de festas ele conta com 10 iluminações no teto e 6 tomadas e o ponto do ar-condicionado. Bom, ele também tem interruptor paralelo, no caso um aqui na porta, que é o que chega com a... Não, o que chega com a fase, isso. E o interruptor aqui perto da cozinha, que é o que se encontra com os 3 retornos. Chega a 2 retornos e volta a 1. No caso aqui do salão de festas, o ponto de ar-condicionado é o circuito 7, que vem o fase neutro terra. E depois disso nós temos o pavimento superior. No pavimento superior também contamos com 5 pontos de iluminação na circulação, com uma outra sala de jogos.
Da mesma forma, essa sala de jogos também tem 3 pontos de iluminação, interruptores paralelos e 3 tomadas e o ponto de ar-condicionado. Aqui também colocamos uma iluminação com sensor no lavabo. E na sala de jogos 3, nós contamos com os circuitos 3A, que são os primeiros circuitos do terceiro circuito. Depois o 3B, que se encontra aqui na sala de jogos 2, que são os segundos circuitos dessa fiação. E esse é o nosso projeto do lazer. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre o diagrama unifilar e o diagrama trifilar. Bom, aqui nós temos o diagrama unifilar do duplex. No diagrama unifilar nós colocamos a tabela, a qual consta todas as fases, também todos os amperes dos disjuntores. E também aqui especificando cada circuito. Por exemplo, o circuito 1 tem 10 amperes, 1,5 de fiação e ele consta com a iluminação da cozinha e da sala de jantar. Assim, especificamos todos os circuitos do duplex, tanto pavimento inferior quanto pavimento superior. Por exemplo, a tomada específica do banheiro da suíte 1, o circuito 8, é uma fiação de 4 milímetros e um disjuntor de 30 amperes e a fase R. E assim consta todas as fases, todos os circuitos e as fiações, como a descrição de cada circuito e também as outras especificações da tabela, no nosso diagrama unifilar do duplex. E aqui nós temos o diagrama trifilar de todo o edifício. Bom, o nosso diagrama trifilar consta com todas as... Nós dividimos entre A, B e C, aqui embaixo, e também intercalamos todos eles com as fases R, S e T. Então, o primeiro duplex, ele conta com o R, C, o S, B e o T, A. Já o sétimo do duplex, ele conta com o R, A, o S, B e o T, C. E assim nós colocamos também aqui o terra. E esse é o nosso diagrama unifilar. Consecutivamente, depois de todos os duplex, tem as garagens. E depois das garagens, o térreo e o subsolo, intercalando em todos eles. E nós temos também aqui as especificações total do edifício, todo o resumo, o cálculo de demanda, a demanda total, que seria 237,60 kW, e os critérios de corrente, que seriam 397,15 amperes. Então, esse é o nosso diagrama e esse é o nosso projeto. Meu nome é Milena e eu vou apresentar agora a solução desenvolvida para o pavimento duplex superior e inferior. Bom, para iniciar, a caixa de distribuição ficou localizada na mesma aprumada nos dois pavimentos, sendo que para isso, no pavimento inferior, a caixa de distribuição ficou localizada na lavanderia, enquanto no pavimento superior ficou localizada na circulação. A solução do pavimento superior ficou um pouquinho mais simples, porque os únicos ambientes que a gente possui no pavimento superior são 5 suítes, sendo que só a suíte 1 possui closet, um escritório, um hall, que foi dimensionado, e a circulação. Bom, no pavimento superior a gente possui 17 circuitos, sendo 3 circuitos de iluminação, 4 circuitos de tube e 10 circuitos de tube. Cada tube que foi colocada no pavimento superior possui um circuito próprio. Bom, sobre a iluminação, todas as suítes, todos os quartos
quartos das suítes ficaram com 2 pontos de iluminação. O que diferencia eles é o circuito a qual eles pertencem. Bom, sendo que todos eles ficaram com 2 pontos de iluminação, a gente optou por utilizar interruptores paralelos e todos os quartos das suítes também ficaram com 3 pontos de TUGs. Os banheiros também ficaram todos iguais, possuindo um ponto de iluminação. A única diferença também é o circuito ao qual eles pertencem. Todos eles possuem interruptor simples e um ponto de TUG de 600 VA localizado ao lado da pia. O closet possui um ponto de iluminação, interruptor simples e 3 pontos de TUG. Bom, no escritório que foi dimensionado aqui, possui um ponto de iluminação com interruptor simples e 4 pontos de TUGs. O hall possui um ponto de iluminação, interruptor simples e um ponto de TUG. E a circulação possui 3 pontos de iluminação, interruptores paralelos e um ponto de TUG. Bom, como eu mencionei, a iluminação é dividida em 3 circuitos, sendo que o circuito 1 da iluminação pertence ao quarto da suíte 1, o banheiro, o closet, o quarto da suíte 2, o banheiro da suíte 2 e também o banheiro da suíte 4. O segundo circuito de iluminação é pertencente à suíte 3 e o banheiro, a suíte 4, no caso só o quarto, a suíte 5 e o banheiro da suíte 5. E por fim, o último circuito de iluminação é o circuito 3, e o circuito 3 ficou pertencente à área da circulação, do escritório e do hall. Bom, a parte dos circuitos de TUGs também foi dividido em 4, sendo que o circuito 4 é todo da suíte 1, com o quarto da suíte 1, o banheiro da suíte 1 e o closet. O circuito 5 ficou para a suíte 2, o banheiro da suíte 2, a suíte 3 e o banheiro da suíte 3. O circuito 6 ficou para a suíte 4 e o banheiro da suíte 4, a suíte 5 e o banheiro da suíte 5. E por fim, o último circuito de TUGs ficou pertencente para o hall, que tem apenas um ponto de TUG, para o escritório, que tem 4 pontos de TUG, e para circulação com ponto de TUG, totalizando 6 pontos do circuito 7. Bom, como eu mencionei antes, todas as TUIs localizadas no pavimento superior possuem circuito próprio. Foi definido, então, que todos os quartos possuíam um ar-condicionado, todos eles de 10.000 BTUs, e todos os banheiros possuem chuveiro com 6.000 watts de potência, todos iguais. Sendo assim, a gente possui o circuito de TUI do 8 até o 17. Então, a gente tem um ponto de TUI no quarto 1 para o ar-condicionado, um ponto de TUI no banheiro para o chuveiro e assim sucessivamente iguais para todos os quartos das suítes e todos os banheiros. Bom, agora eu vou apresentar a solução do pavimento inferior. Ficou um pouquinho mais complexa. Porque os ambientes são diferentes, é diferente do que aconteceu com o pavimento superior, né? Então, aqui a gente possui 12 ambientes, todos diferentes e foram dimensionados de maneira diferente também. E também é necessário mencionar que no pavimento inferior a gente possui 15 circuitos. Bom, na cozinha a gente possui 3 pontos de iluminação pertencentes ao circuito 1, que se estende ao
a sala de jantar também. Esses 3 pontos de iluminação são ligados por interruptor simples, e aqui a gente também possui 5 pontos de TUG, além dos pontos de TUG que serão mencionados depois. Na sala de jantar do pavimento inferior, a gente possui 5 pontos de iluminação que são ligados por interruptores paralelos com 4 pontos de TUG, que foram distribuídos ao longo da sala de jantar. Também foi dimensionada a laje técnica, que foi dimensionada apenas com ponto de iluminação e interruptor simples. Na lavanderia, a gente possui 2 pontos de iluminação e 5 pontos de TUG, além de um ponto de TUG que vai ser mencionado mais tarde. Na sala de estar, a gente possui 4 pontos de iluminação e ligados por interruptores paralelos e 4 pontos de TUG que foram separados ao longo da sala de jantar. A gente tem também um quarto de empregada no pavimento inferior, que possui apenas um ponto de iluminação, é ligado com interruptor simples e possui 3 pontos de TUG. O quarto da empregada possui um banheiro, que é o banheiro de serviço. Esse banheiro possui um ponto de iluminação ligado com interruptor simples e um ponto de TUG de 600 VA localizado ao lado da pia. A gente tem um outro ambiente chamado piano room, que possui 5 pontos de iluminação e é ligado por interruptores paralelos, além de possuir 4 pontos de TUG, distribuídos ao longo do ambiente. Existe um banheiro social no pavimento inferior, que foi dimensionado igual a todos os outros, com um ponto de iluminação, interruptor simples e um ponto de TUG de 600 VA localizado ao lado da pia. O hall do pavimento inferior também possui um ponto de iluminação e interruptor simples, assim como no pavimento superior. A gente possui uma outra sala de estar e sala de jantar, que é junta, e nesse ambiente a gente possui 9 pontos de iluminação. Aqui também foi escolhido trabalhar com interruptores paralelos, e a gente possui 6 pontos de TUGs distribuídos ao longo do ambiente. A gente tem aqui a sacada, que possui 5 pontos de iluminação e é ligada por interruptores simples e um ponto de TUG. Ok. Bom, sobre a distribuição dos circuitos, a gente tem 4 circuitos de iluminação, 5 circuitos de iluminação, 4 circuitos de TUG e 6 circuitos de TUI neste pavimento, no pavimento inferior. Aqui nesse caso, a gente também tem cada elemento de TUI que foi adicionado possui um circuito próprio. Bom, o circuito 1 pertence à iluminação da cozinha e da sala de jantar 1. O circuito 2 é da sala de estar e do piano room. O circuito 2 também é de iluminação. O circuito 3 é do quarto da empregada, do banheiro da empregada, da lavanderia e da laje técnica, que foi mencionada, e também é um circuito de iluminação. Aí a gente tem o circuito 4, que é o circuito de iluminação apenas da sala de estar / jantar, e o circuito 5, que é o circuito da sacada, da escadaria, do hall da escadaria e do banheiro. Bom, os 4 circuitos de TUG ficaram divididos como o circuito 6, pertencente à cozinha e à sala de jantar, o circuito 7 ao piano room, com 4 pontos, a sala de estar, aliás, com 4 pontos, e o piano room com 4 pontos também, totalizando 8 pontos no circuito 7 de TUGs. O circuito 8 foi para o quarto da empregada, o banheiro de serviço e a lavanderia. E, por fim, o circuito 9 ficou para o banheiro,
social, para a sala de estar / sala de jantar e para a sacada, já que 2 desses locais só possuem um ponto de TUG. Enfim, no pavimento inferior foi dimensionado 6 pontos de TUG. Esses pontos de TUG pertencem a a lavadora e secadora, que foi colocado na lavanderia. 2, aos chuveiros, que foram colocados no banheiro de serviço e no banheiro social. E 3, na cozinha, para micro-ondas, forno elétrico e para torneira elétrica. Sendo assim, a gente tem na cozinha mais 3 circuitos, que são o 13, o 14 e o 15, cada um pertencente no caso, o 13 é o circuito do forno elétrico, o 14 do micro-ondas e o 15 da torneira elétrica. Na lavanderia, a gente tem ainda o circuito 12, que pertence à lavadora e secadora. Na área de serviço, a gente tem o circuito 11, que pertence ao chuveiro. Na área de serviço, não, perdão, no banheiro de serviço. A gente tem o circuito 11, que é do chuveiro, e no banheiro também. Como no pavimento superior, os chuveiros possuem 6.000 watts de potência. O forno elétrico que foi colocado, que foi dimensionado para 5.000 watts de potência, o micro-ondas para 960 watts de potência e a torneira elétrica para 4.000 watts de potência. Bom, a demanda do pavimento duplex ficou com 38,47 kVA e a potência total instalada com 75,76 kW. Bom, é isso. Essa foi a solução que a gente desenvolveu para o pavimento duplex.